Pessoal, estão todos bem? Espero que sim, que vocês tenham conseguido acompanhar aí as aulas de semana passada, tá bom? Pessoal, hoje a gente está iniciando uma nova unidade do nosso livro, né, tá? A gente terminou a Segunda Guerra Mundial semana passada, falamos ali sobre todo o período nazista, sobre toda a situação da guerra, né, como é que se deu o fim da guerra, sobre a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki no Japão, como é que aquilo foi um alerta não só para os países, né, para o Japão que ainda tentava manter a guerra pelo lado do eixo, mas também como foi um alerta ali para a União Soviética, tá? Hoje a gente vai voltar para o Brasil e a gente vai conversar um pouco, né? A gente vai começar a estudar um período que foi talvez o mais essencial dos períodos do Brasil, desde a monarquia até ali a primeira metade do século XX, que é o que a gente chama de Era Vargas, tá? O período em que o país ele foi governado pelo rapaz lá, né, pelo nosso querido Getúlio Vargas, tá? O livro de vocês ele já começa direto falando ali sobre a crise do poder oligárquico, né? Vocês devem lembrar que a gente estudou também República do Café com Leite, a famosa República Oligárquica, né, que ocupou o poder do governo federal no Brasil desde o fim da República da Espada, que foi o que assumiu imediatamente após, não é, a proclamação da República, até a Revolução de 30, tá? Que é exatamente onde a gente vai chegar com essas aulas. A gente vai entender o que é a Revolução de 30 e o que aconteceu, não é? Mas eu quis, antes de entrar direto na crise oligárquica, não é? Até porque a gente já viu bastante sobre a crise do poder oligárquico, eu quero fazer com vocês hoje uma visita a quem foi Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas, ele é um personagem extremamente polêmico da história do Brasil, tá? Ele é um governante que tem ali ascendências, né? Tem notas ali fascistas no seu discurso, no seu método de governo, no seu poder, na sua ideologia, mas ele é sem dúvida, independente aí das suas características ideológicas, independente aí se ele é um personagem que é querido ou não, a gente sabe, né? Vocês talvez não saibam, mas vão descobrir aí ao longo da vida que Getúlio Vargas ele é alguém que divide opiniões até hoje no Brasil. Existe gente que ama Getúlio Vargas, que adora o Getúlio Vargas, tá? Sobretudo pessoas que viveram ali na época ou que conviveram com alguém que viveu na época, né? E existe gente que odeia Getúlio Vargas, que acha ele a pior coisa que aconteceu no país, inclusive também pessoas que viveram na época ou viveram próximos ali a quem viveu na época, tá? Isso porque ele é realmente uma figura bastante polêmica e que divide muitas opiniões ali por causa das suas políticas, tá? Mas vamos entender quem foi essa pessoa então, né? Quem foi Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, ele nasceu em 19 de abril de 1883 ainda, antes da proclamação da República, 6 anos antes, tá? Numa cidade chamada São Borja, tá? No estado do Rio Grande do Sul, na época ainda província do Rio Grande do Sul, tá bom? O nome completo dele é Getúlio Dornelles Vargas e ele é filho de Manuel do Nascimento Vargas, que havia sido, né, que foi um soldado sobrevivente ali e ganhou o título de herói na Guerra do Paraguai, e de Cândida Dornelles, tá? Existem algumas curiosidades, né? O Getúlio Vargas, ele talvez, né, o nome dele fosse Getúlio de Vargas, né? Fosse para ser Getúlio Dornelles de Vargas, mas ao que parece, o pai dele, o Manuel do Nascimento de Vargas, ele tinha ideais republicanos e ele teria retirado o D do De Vargas, porque isso é um símbolo de ascendência da nobreza, tá? Não tem esse Dzinho no final do último nome. E aí, para poder largar isso de lado, ele teria retirado. Não existe uma comprovação histórica, tá? Isso é só uma coisa que é possível que tenha acontecido, tá certo? Getúlio Vargas ele foi criado então num lar onde as ideias republicanas elas apareceram desde cedo para a vida dele. Tá? Ele teve alguns irmãos e todos esses irmãos ali eles têm ali um caráter republicano, tá bom? A tal ponto que no dia 19 de abril, que quando ele tinha 12 anos de idade, ele estudava na cidade de Ouro Preto e ele passou a integrar um grupo que se autodenominava República Farroupilha, tá? Provavelmente fazendo homenagem à ideia de República Farroupilha que teve ali nos levantes contra o Império muitos anos antes, tá? Esse grupo chamado República Farroupilha, ele era uma espécie de quartel-general, quartel-mestre
de estudantes republicanos e talvez até com alguns ideais separatistas, tá? O Getúlio Vargas ele integrou, né, ele entrou nesse grupo pela primeira vez quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Isso quer dizer que ele já tinha ali ideais sobre o que era um governo republicano, sobre qual que seria a melhor forma de governo, desde muito cedo, tá? Provavelmente inspirado em casa pelos pais e também, obviamente, pelos demais lugares ali, né? Pelas escolas e tudo mais. Bom, ele vai estudar em Ouro Preto, então quando ele tem 12 anos, ele vai integrar isso daí, só que vai acontecer um episódio, né? Vai haver uma briga, digamos assim, entre estudantes que são rio-grandenses, né? Ou gaúchos, eu não sei se seria uma maneira melhor de chamar, e alguns estudantes de uma família paulista, tá? Esse episódio vai acabar com a morte de um desses estudantes da família paulista. O Getúlio Vargas ele não participou diretamente do conflito, mas ele e os irmãos eles foram atrelados ali nas culpas que receberam, né? E ele acabou tendo que retornar para a cidade de São Borja, tá? Deixando os estudos ali em Ouro Preto. Bom, voltando para São Borja, saindo de Ouro Preto, ele vai ingressar no 6º Batalhão da Infantaria, tá? Lá ele vai se alistar e aos 15 anos ele vai se tornar 2º sargento nesse 6º Batalhão, tá? Quando ele recebe o título de 2º sargento, ele recebe também autorização do mestre de guerra para ingressar na escola militar e seguir carreira como militar pelo Rio Grande do Sul. Bom, quando ele entra na escola militar, vai acontecer um outro episódio também. Vai haver uma briga de estudantes ali, né? Não uma briga entre estudantes, mas um levantezinho de estudantes que estão reclamando pelas condições dos militares ali, pelas condições que eles estão vivendo no quartel. O Vargas, mais uma vez, ele não vai participar diretamente disso, mas ele vai ser atrelado novamente ali aos estudantes que estão envolvidos e ele vai acabar sendo expulso da escola militar, tá? Vai ser desligado da escola militar e vai ser enviado para servir no 25º Batalhão. Isso vai dar uma desanimada muito grande no Vargas em seguir carreira militar, porém, ele ainda tenta ali, né? Ele ainda tem uma vontade de ser militar. Só que essa vontade ela vai acabar sendo perdida totalmente quando ele for enviado, né? Ele vai ser enviado logo em seguida ali de ir para servir no 25º Batalhão para um conflito que estava se armando entre Brasil e Bolívia, tá? O conflito, na verdade, nunca vai acontecer, porque vai ser assinado aqui na cidade o Tratado de Petrópolis, que impediu o conflito. O conflito também ele é interessante, mas não é importante para a gente aqui agora. O que importa é que quando ele chega até a área do conflito, né, onde se desenvolveria ali a batalha, com o seu batalhão, com os seus colegas, eles vão para lá numa viagem extremamente custosa, né? Eles não têm onde dormir direito, comem mal, tem uma carta do Vargas que ele vai falando tudo isso, mas ele vai dizer que o que mais desanima ele foi perceber que quando ele chegou lá, aquilo ali era mais um esforço um tanto quanto teatral, porque não havia um exército do outro lado, não havia uma força do outro lado para realmente combater. Então, para ele, que era um jovem ali, cheio de ideais de servir a pátria e de honrar ali o seu país, aquilo foi como um balde de água fria e ele viu que eles tinham sido tratados como verdadeiros espantalhos, né? Porque qual é a ideia do espantalho? É ficar parado na plantação para afugentar os corvos que vêm, mas sem realmente existirem, né? Os espantalhos não são pessoas, eles são só coisas que estão ali. Ele vai se sentir extremamente desmotivado por causa disso, voltando para o seu batalhão, né, depois desse episódio. Ele vai pedir, então, ele vai tentar, então, conseguir sair, né, do exército, e ele vai acabar conseguindo porque ele vai ter ali um atestado de falsa epilepsia que vai ser dado de favor para ele por um médico, tá? Lembrando que o Vargas ele vem de uma família de um herói do Paraguai e tudo mais, tal, que tem ali, a família já tinha uma importantes contatos políticos, né? Eu não cheguei a comentar, mas, por exemplo, no casamento dos pais do Vargas, compareceram os líderes dos dois partidos que disputavam tradicionalmente o Rio Grande do Sul, ou seja, era uma família que tinha ali algum poder. Então, um médico vai dar como
um favor, ele vai fazer um falso atestado de epilepsia, dispensando o Vargas do serviço militar, tá bom? Depois disso, ele vai ingressar, então, na universidade, tá? Na verdade, ele vai ingressar numa escola preparatória para cursar Direito, beleza? Ele vai se matricular nessa escola e ele vai começar a criar um grêmio de literatura, tá? Por quê? Porque o Vargas, ele vem de uma casa também onde a cultura era muito valorizada. Ele era, em si, uma pessoa preocupada com a sua formação intelectual e ali dentro do seu curso preparatório e também depois durante o curso de Direito, ele vai dar muita importância para a sua formação literária, tá? Eu vou deixar para vocês aqui um documento, né, o link de um documento que tem uma biografia um pouco mais extensa, né? Não muito não, mas um pouco mais extensa do que o que eu estou mandando, do Vargas, e lá eles vão citar inclusive quais são os seus principais autores, né, os autores que ele mais gostava de ler. Ele vai fundar ali um grêmio literário. Nesse grêmio literário, ele vai ser rapidamente eleito pelos seus colegas, né, pelos colegas do grêmio, como o orador, né, a pessoa que toma ali a frente dos debates e das apresentações dos livros. Isso vai indicar também, é bem provável que aí seja o princípio da sua formação como orador, né? Todo grande político é necessariamente um orador, tá? Isso marca profundamente a vida política de qualquer grande político de fato, né? Não necessariamente de um teórico, de um pensador político, mas de políticos de fato ao longo da história. Lá em Roma já se sabia disso, existe um importante teórico político romano, né, que tinha vida pública ativa, que era o Cícero, e ele vai dizer da importância de se dominar a oratória, né, de você conseguir falar bem para as pessoas e convencê-las das suas ideias. Então, muito possivelmente, esse grêmio ele vai ser destacado em algumas biografias do Vargas, porque ali ele vai começar a ter essa função de pessoa que fala em público, né? Depois disso, ele vai conseguir ingressar na faculdade de Direito e vai se formar em Direito em 1907, tá? Em dezembro de 1907. Logo depois da sua formatura, ele é nomeado promotor público, o que é um dado curioso, porque já que ele é uma pessoa recém-formada, dificilmente isso se deu por causa das suas qualificações ou por causa da sua experiência profissional, né? O que é mais provável, o que é mais aceito é que o seu cargo como promotor público ele tenha sido um presente dado pelo partido, por causa das atuações que o Vargas teve durante a universidade como redator em um jornal que se chamava O Debate, tá? Onde ele defendia ali as ideias republicanas, tá bom? Então é muito provável que ali o partido, vendo já a importância dele por causa da família, vendo a importância dele também como um estudante interessado, como uma pessoa versada culturalmente, uma pessoa que estava exercendo uma liderança ali desde antes de entrar na universidade, lá no seu colégio preparatório, depois da universidade, ele mantém essa liderança através da redação do debate. Talvez aí o partido tenha achado interessante homenageá-lo, digamos assim, oferecendo um cargo como promotor público, tá? Ele vai aceitar, então, e ele vai trabalhar como promotor público por um tempo. Em 1908, ele é eleito deputado estadual pela legenda do Partido Republicano, tá? O que significa isso? Quer dizer que não votaram nele propriamente dito, tá? Ser eleito pela legenda quer dizer que o partido recebeu um percentual de votos tal que ele pode pegar alguns dos seus candidatos que não foram tão votados e colocá-los em cargos que ainda estão desocupados, tá? Isso existe até hoje no Brasil. Tem muita gente que critica isso, mas isso existe até hoje no Brasil. Ele é eleito, então, pela legenda como deputado estadual, tá? Em 1908. Bom, ele vai permanecer ali como deputado por um tempo, tá bom? Em 1923, olha só, bastante tempo depois, então a gente já tem uma vida pública do Vargas aí interessante, tá? Eu pulei um bocado aqui da história dele para que a gente consiga chegar em algum lugar, ainda hoje. Em 1923 vai acontecer uma coisa, né? Ele vai estar lá no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul vai experimentar um episódio que foi chamado de Revolução de 23. O que foi a Revolução de 23? Na época, o presidente da província, né, o presidente do estado do Rio Grande do Sul, era um rapaz chamado Borges de Medeiros, tá? Presidente do estado é basicamente o governador, tá? O que a gente chama de governador hoje. Nessa época, a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul permitia que o presidente fosse reeleito se ele conseguisse
atingir um objetivo lá, tá? O que não importa. O que importa é que ela permitia que ele fosse reeleito. E o Borges de Medeiros já tinha sido eleito 4 vezes para o estado de presidente, tá? Para o cargo de presidente do estado. A oposição, então, ela buscava tentar conseguir atrapalhar a reeleição do Borges de Medeiros, tá? Então, para isso, a oposição resolve tentar impugnar a eleição dele, ou seja, tentar impedir a eleição do Borges, tá? Getúlio Vargas ele é escolhido como o relator do processo de impugnação. No dia 25 de janeiro... Não, perdão. Eles estão tentando impugnar ali a reeleição dele. Vai acontecer então que um rapaz chamado Baltazar do Bem, ele vai ser eleito ali pela Câmara, né, com uma comissãozinha para ir até a casa do Borges de Medeiros e avisar ele do que está acontecendo, né, avisar ele de que a eleição dele estava sendo impugnada pela oposição. Acontece que quando ele chega até a casa do Borges de Medeiros, o Borges de Medeiros já é um político ali, macaco velho, né? Já é um cara que lidera há muito tempo. Ele vai receber a comissão que está indo até ele com muita euforia, com muita felicidade, e vai dizer, né, vai dizer para eles, né, que ele está tão feliz porque ele sabe que eles estão indo até a casa dele para dar felicitações porque ele já foi reeleito. A comissão, então, ela, por alguma razão, né, não diz qual é o verdadeiro motivo, não diz que estava indo lá para dizer da impugnação dele, retorna até a Assembleia e lá eles refazem os cálculos da eleição e reelegem o Borges de Medeiros no dia 25 de janeiro de 1923, tá? Como presidente do Rio Grande do Sul. Isso vai gerar uma insatisfação geral na oposição a ele e eles vão começar a organizar um levante que vai ser chamado de Revolução de 23. O Getúlio Vargas, ele tá ali com os líderes do Partido Republicano, ele começa a organizar um batalhão provisório, né? Existem alguns ali que estão organizando batalhões provisórios entre o partido, mas ele não chega a atuar nessa revolução, tá? Ele não chega a atuar de fato ali em vias de fato, né? Ele não chega a matar ninguém, a ir para batalha, a ir para o conflito, porque vai acontecer o seguinte: em 1922, no final de 1922, um deputado federal chamado Rafael Cabeda morre. E aí abre uma vaga para a Câmara Federal. Essa vaga vai ser ocupada por Getúlio Vargas em 1923, tá? Ele vai ser eleito como deputado federal. Então ele não vai participar da Revolução de 23, porque ele vai atuar como político no Rio de Janeiro, tá? Nessa época, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Então a capital do Brasil é onde fica ali a Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Deputados Federais. Então ele vai para o Rio para atuar ali como deputado federal, tá bom? A carreira dele como deputado federal vai ser muito importante, ele vai desenvolver uma série de alianças, inclusive ali com as legendas que ocupam ali a maior parte das cadeiras, né? Ele vai começar a se tornar alguém conhecido para além do Rio Grande do Sul, porque a atuação do Vargas no Rio, obviamente, né, se ele está agora na capital do país, vai dar... como é que eu posso dizer? Vai dar... Não é vista, né? Vai dar... imagem para ele no país inteiro. Pode ser imagem, não é uma palavra muito boa não, mas pode ser, né? Vai fazer com que ele seja visto por políticos no Brasil inteiro, uma vez que ele agora está na capital do país e atuando como deputado federal, tá? Em 1926, o presidente recém-eleito, Washington Luiz, vai nomear o Getúlio Vargas para ministro da Fazenda, tá? O cargo vai ser aceito, ele vai aceitar ser ministro da Fazenda, porém ele não vai ocupar ele por muito tempo, porque no dia 2 de fevereiro de 1927 vão começar as eleições no Rio Grande do Sul, tá? Para presidente do estado. E aí, a nova Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, depois da Revolução de 23 que teve lá, eles acabaram aprovando uma nova Constituição Estadual, e essa nova Constituição Estadual não permite mais a reeleição do Borges de Medeiros, uma vez que ele já tinha sido presidente 5 vezes consecutivas, né? Ele ia tentar a sexta, mas ele não vai conseguir por causa da nova Constituição. Então, o Vargas, vendo ali uma oportunidade, ele se candidata
e ele faz campanha para ser eleito presidente do estado do Rio Grande do Sul, tá? Sendo eleito em 25 de novembro de 1927 e assumindo em 1928. Perfeito? Ok. Aí a gente vai parar um pouquinho a nossa biografia aí do Vargas, porque chegamos aí às vias de fato, né? Em 1928 ele é presidente do Rio Grande do Sul e a gente vai seguir a vida política dele só quando ele for agora candidato, quando ele for finalmente concorrer para a presidência da República, tá? Porque o que vai acontecer vai ser o seguinte: lá, durante os anos 20, a gente teve a República do Café com Leite, né? A República do Café com Leite foi durante a primeira metade da República ali. Nos anos 20, né, na década de 20, a gente ainda tinha uma força grande da República Oligárquica, da República do Café com Leite. E ela contava com o quê, né? Com a cooperação dos dois principais estados do Brasil na época, que eram o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo, não é? Principalmente por causa do financiamento dos cafeicultores paulistas, tá? Vocês lembram disso? Isso era o que financiava, o que dava força para a República do Café com Leite, para essa co-administração São Paulo mineira, tá? Bom, vai acontecer o seguinte, né? No final de 1920, essa república vai perder a força econômica dela. O que vai acontecer no mundo no final de 1920? Vocês se lembram? Garrafa de vaquinha. No final de 1920, precisamente em 1929, vai acontecer a quebra da Bolsa de Nova York, não é? Vocês se lembram? É importante a gente entender o Brasil ligado com o resto do mundo, tá, gente? Final de 1920 é o quê? É pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, Europa quebrada, Alemanha falida, grandes dívidas sendo feitas com os Estados Unidos, Bolsa de Nova York é a mais importante do mundo, todo mundo investindo lá. A Bolsa de Nova York era a mais importante e os Estados Unidos se tornaram os maiores importadores do café brasileiro, tá? Seguindo eles, né, logo atrás estaria a Europa, mas disparado, quem tinha dinheiro para investir nos cafeicultores do Brasil era os Estados Unidos da América, tá? Com a quebra da Bolsa de 29, quebra também esse mercado cafeicultor que está vendendo para a América. Afinal de contas, sem o dinheiro deles, sem os americanos importando café brasileiro, a gente vai acabar perdendo o nosso principal comprador, né? Nosso principal cliente. E aí o poder econômico dos cafeicultores ele vai ser muito reduzido, tá? Além disso, vai haver o seguinte, vai haver uma traição aí, ó, a trairagem dos paulistas, dos paulistas com os mineiros, tá? Dentro da República Oligárquica. Vai acontecer que, nas eleições que se aproximam, o candidato que Minas quer eleger é um cara chamado... Perdão, vou tomar uma aguinha aqui que minha garganta doendo. É um cara chamado Antônio Carlos, mas São Paulo não vai apoiar ele. São Paulo vai lançar o seu próprio candidato, o Júlio Prestes, tá? Isso em 1929. Quando São Paulo lança Júlio Prestes no lugar de Antônio Carlos para a presidência da República, Minas Gerais se sente traída, né? Se sente profundamente, mas pô, como assim? É a minha vez de indicar o cara, vocês nem estão com essa bola toda, vocês estão perdendo dinheiro aí, né? Porque vocês eram os portadores de café, os principais exportadores de café. E Minas Gerais vai se sentir rejeitada, ele vai sentir que aquilo ali é uma quebra de confiança, tá? Esse Júlio Prestes, inclusive, é importante dizer, ele vai estar sendo apoiado pelo presidente Washington Luiz, tá? Lembram o seguinte, gente, só, a gente está falando de eleições brasileiras, tá? Se as eleições estão acontecendo em 1929, ele só vai assumir, né? Quem ganhar aí só vai assumir em 1930. Então o presidente ainda é Washington Luiz quando o São Paulo indica Júlio Prestes. O Júlio Prestes está sendo apoiado pelo Washington Luiz. E Minas ela vai se preocupar em fazer uma aliança nova, né? Porque afinal de contas ela não tem força sozinha para desbancar o governo paulista. Ela vai se unir então com outros 3 grandes estados que estavam já há muito tempo insatisfeitos com a República Oligárquica, que são, com os outros 3, com outros 2, né? Que são o estado do Rio Grande do Sul e o estado da Paraíba, tá? Fundando o que eles vão chamar de Aliança Liberal. A Aliança Liberal vai lançar então como candidato para a presidência da República o Getúlio Vargas, tá? O candidato do Rio Grande do Sul,
que vai receber apoio ali da elite mineira, tá bom? A candidatura de Getúlio Vargas pela Aliança Liberal vai receber apoio de praticamente todos os outros estados que estavam incomodados já e insatisfeitos com a República do Café com Leite, vai receber apoio de boa parte da classe média, e a classe média é sempre muito importante para ganhar eleições, tá? É por isso que, normalmente, quando a gente tem eleição em qualquer lugar do mundo, muitos dos discursos e das ações dos políticos é para tentar ganhar a classe média, tá bom? E dos tenentes, tá? Os tenentes foram os responsáveis pelas reformas tenentistas, né, que ocorreram durante a década. A gente chegou a falar sobre eles, era um dos levantes ali que aconteceram insatisfeitos com a República no começo, tá? E dos tenentes. No dia 1º de março de 1930, o Júlio Prestes ele vai ser declarado vencedor das eleições, tá? Vai ser declarado presidente da República, porém, a Aliança Liberal ela vai estar desconfiada ali de que essas eleições elas tiveram fraudes. Por quê? Porque o Júlio Prestes ele vai ganhar com mais de 1 milhão de votos, enquanto Getúlio Vargas, que tinha um número considerável de pessoas, de estados a seu favor e tinha também ali uma projeção interessante, ele só teve 700 mil. Então eles vão achar que isso daí tem um dedo de fraude aí, vão achar que a eleição foi fraudada. Vão pedir que se faça uma revisão da eleição, mas mesmo após essa revisão vai ser feita, mas mesmo após a revisão, Júlio Prestes vai ser confirmado como presidente da República, tá? Mesmo havendo claros indícios de fraude. Obviamente isso vai revoltar a Aliança Liberal e eles vão começar a armar uma rebelião, tá? Uma revolução contra o governo federal. No dia 3 de outubro de 1930, as manifestações vão tomar várias capitais brasileiras, tá? Vão tomar as capitais do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba e o Rio de Janeiro, que é talvez a mais importante desse movimento, porque era a capital do país e era onde estava o presidente da República, tá? Vão tomar ali as ruas e vão acabar tendo uma projeção muito maior do que talvez o governo paulista esperasse, tá? No dia 24 de outubro de 1930 ainda, o presidente Washington Luiz ele é obrigado a renunciar ao seu cargo, tá? Renunciando ao cargo, no dia 3 de novembro, Getúlio Vargas vai ser feito presidente, porque ele era popular ali dentro da Aliança Liberal e com boa parte das camadas populares do Brasil, tá? De modo que Getúlio Vargas ele vai tomar, né, ele vai se tornar o chefe do executivo, não necessariamente por conta das eleições, ele vai se tornar ali por causa de um golpe, pode-se dizer assim, e Júlio Prestes nunca vai assumir de fato o cargo de presidente, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. A gente viu aqui um pouco da biografia e da ascensão ao poder do Getúlio Vargas, e semana que vem a gente vai falar sobre o governo e as reformas varguistas como um todo, tá? E vamos falar também sobre a relação internacional do governo varguista, que é bastante polêmica, porque ele tinha ali laços de afinidade com o governo fascista italiano, tá bom? Pessoal, um abraço para todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau.